Bom dia, pessoal, tudo bem? É, Hoje vamos apresentar o trabalho de engenharia de software ofertado pelo professor Eduardo no Cefet. Os integrantes do grupo são eu, André, Jamil, Laura e o Vitor. Bom, o trabalho consiste em criar uma aplicação web que contém um formulário para cadastramento de imóveis para locação. O sistema considera dois tipos de imóveis: casas e apartamentos, com suas respectivas características. Bom, certo. É, a gente tendo em mente, né, esse sistema, né, para uma empresa, para a gente fazer meio que essa alocação, a gente utilizou as seguintes ferramentas, né? A gente utilizou o Docker para facilitar a criação de ambientes isolados e consistentes, e com isso garante que a aplicação ela vai funcionar da mesma maneira em diferentes máquinas, e aí simplifica também o deploy e escalabilidade disso, então são mais pessoas trabalhando, mais pessoas testando. Para o front, a gente utilizou o Vue.js. O Jamil, que ficou por conta do front, ele falou que tinha mais facilidade, que é uma linguagem que é relativamente fácil de aprender, de modular. Então foi bem tranquilo usar o Vue.js. Para o back-end, a gente utilizou o Java. O Java, incrivelmente não, né? É a linguagem que a gente mais tem familiaridade aqui no Cefet, então foi bem tranquilo também de utilizar o Java. É uma linguagem que suporta muita biblioteca, muito framework, então é bem fácil fazer essa conexão com o front. E é uma linguagem, então, bem robusta, bem segura. E para o banco de dados, a gente usou o PostgreSQL, que é um banco de dados relacional. Então, a gente já utilizou isso em banco de dados também, né, na matéria de banco de dados, então a gente já tem um aprendizado legal nesse banco. E aí a gente utilizou também o Swagger, que ele facilita a documentação e facilita também o teste de APIs. Então foi bem tranquilo da gente testar quando a gente utilizou o Swagger. Então, eu vou apresentar aqui nossa aplicação. E aí, a gente colocou algumas das funcionalidades que o aplicativo pode ter. A primeira que a gente vai mostrar aqui é como cadastrar um imóvel. Então, eu vou cadastrar um apartamento aqui, a gente seleciona o tipo do imóvel. Aí, a gente pode escrever um CEP. E o CEP ele tem que ser um CEP válido. Então, se você escrever um CEP aleatório, ele não vai funcionar. Então, a gente tem que escrever um CEP que seja válido. Aí ele encontra o endereço e aí você preenche o número, né, do imóvel que você quiser, coloca uma descrição, o valor do aluguel, o valor do condomínio, se tem portaria ou não, o número do andar que está o apartamento, qual a área, quantidade de quartos, de suítes, de salas de estar, salas de jantar, quantidade de vaga na garagem, você pode colocar quantas você quiser, se tem armários ou não, e aí você seleciona imagens aqui para colocar no seu imóvel. Então, a gente vai colocar essas duas imagens. E aí, a gente registrou a propriedade, ela já está aqui, apartamento bem localizado e o CEP dele. Aí, a gente pode vir aqui e ver as informações extras desse imóvel. Então, a gente vê a imagem dele, a gente consegue ver também o endereço dele, o valor do aluguel, o valor do condomínio, a descrição, se tem portaria ou não, qual andar ele está, a área. Então, todas as informações que a gente cadastrou vão estar aqui. E, além disso, a gente também consegue, então, agendar um horário de visitação nesse imóvel. Então, vou selecionar aqui um exemplo aqui. E aí, a gente agendou um horário de visita para esse apartamento. Então, essas são as funcionalidades que a gente consegue fazer nessa aplicação. Se a gente quiser, a gente consegue voltar lá e ver que o horário que a gente agendou já não vai mais estar disponível para agendar novamente. E aí, quem quiser agendar uma próxima visita, teria que agendar em um dos horários que estejam disponíveis. E assim por diante. Então, os horários eles vão ficando ocupados e eles não podem ser reagendados. Em nosso projeto, nós estamos utilizando o padrão de arquitetura MVC
que é bastante utilizado em sistemas web. Então nós temos aqui os controllers, que é o que se expõe para o view, basicamente o que o público tem acesso, e temos também os models, que são as entidades que são persistidas dentro do banco de dados. Pelo fato de estarmos utilizando o Spring Boot, ele acaba facilitando bastante essa questão de controle dos dados e persistência. A Property, que é uma das nossas entidades, que é modelada dentro do banco de dados, tem basicamente esses atributos aqui. E nós temos algumas anotações para auxiliar a construção desse projeto. Uma delas seria o @data do Lombok. Essa anotação faz com que crie os getters e os setters padrões do Java, e também o toString, o hash code, essas coisas assim. Nós temos aqui as anotações que criam os construtores, sejam eles vazios ou os que utilizam elementos. E nós temos aqui a anotação @entity para o nosso servidor do Spring Boot entender que isso aqui deve ser persistido dentro do banco de dados. E para auxiliar o model, nós temos aqui o controller, onde o controller vai fazer a ponte entre o usuário e a nossa aplicação back-end. Podemos pegar aqui, por exemplo, o House Controller. Aqui no Spring Boot nós utilizamos a anotação @RESTController para ele poder associar com o Spring Boot o que é essa classe que deve fazer, qual que é seu papel. Aqui o CrossOrigin nós mostramos que aceitamos qualquer pessoa fazer uma requisição, o asterisco indica isso. Aqui no controller, basicamente vai liberar as opções do usuário, que são elas o get, o post, que seria criar algo dentro do servidor, e o put, que é basicamente editar um objeto já existente no servidor. Pelo padrão de arquitetura MVC e Clean Code, é recomendado que as questões da lógica envolvida no controller seja feita pelo service, que seria o intermediário entre o controller e o banco de dados, onde acaba tendo as regras de negócio da nossa aplicação. Aqui no service, nós temos a anotação service, e também temos em cada método que acaba fazendo a persistência dentro do banco de dados, a anotação transaction, que garante que quando você começar uma transação no banco de dados, ela só vai retornar ou finalizar completamente se tiver feito toda a operação sem houver nenhum problema. Caso tenha algum problema, vai acontecer um rollback. Então nós recebemos do controller um house DTO. O DTO seria basicamente uma espécie de mini entidade que é exposta ao usuário do que ele deve preencher. Então, se quiser ocultar alguns dados que não são de propriedade do usuário, como por exemplo o ID, nós podemos fazer isso aqui no house DTO, ou até mesmo para controlar o que você quer que retorne para o usuário, para não expor alguns dados que são privados, por exemplo, uma senha, endereço, essas coisas assim, o que você quiser. Então aqui a gente mapeia uma DTO para um objeto house, faz aqui a conversão de um DTO para um house, e também aqui acaba lidando com a questão das imagens, caso preencha alguma imagem na requisição. E essa questão sobre a imagem, nós temos que tomar um cuidado, que seria o controle acaba sendo um pouco diferente, porque a requisição dele acaba sendo do tipo multipart form data, porque se você utilizar um padrão JSON, como por exemplo aqui no get, ou até mesmo aqui no put, caso não queira alterar a imagem, ele acaba não aceitando, já que precisa ser um form data para fazer esse tipo de requisição específico, que envolve mídias e tal. Então aqui no nosso service, é basicamente criar um objeto house do Java e depois persistir ele dentro do banco de dados. Só que como nós temos o Spring Boot, ele acaba fazendo toda essa parte de requisição do banco de dados. Então a gente não precisa fazer uma query específica utilizando o SQL, porque é simplesmente a anotação aqui do repository juntamente com o Hibernate, ele acaba fazendo todas as questões envolvendo o SQL para nós, que acaba facilitando bastante o processo. E uma coisa legal de se notar é que cada house tem associado um calendário nele, que seria a questão de agendar os horários. O calendário basicamente vai ter um ID
para você especificar de qual propriedade é esse calendário. E esse calendário tem uma lista de time slot, que é uma classe criada por nós, que seria basicamente o horário de início e de fim da agenda, que nós acabamos setando aqui a cada 1 hora. Então é basicamente isso. Nós temos também aqui um pacote de úteis que acaba dando algumas ajudas para nós no desenvolvimento, por exemplo, o data loader, que são os dados iniciais quando a gente cria a aplicação assim, só para não deixar completamente vazio, que acaba utilizando o builder, que foi anotado com a anotação builder dentro da nossa entidade, o DTO. Na parte do back é basicamente isso. E sobre o front, ele acaba sendo bastante simples. Ele basicamente são duas funções. Uma delas é ter uma view, que é o que o usuário acaba vendo na tela. E a outra parte acaba sendo a questão das rotas, que é para redirecionar o usuário para onde ele quer ir dentro das views. Por exemplo, se clicar ali no Swagger, que nem a Laura mostrou, ele vai acabar encaminhando para a view Swagger, que acaba demonstrando esse HTML aqui, que no caso aqui acaba sendo só um iframe sobre o Swagger. Mas na questão das outras views, por exemplo, para ver a lista de propriedades ou uma propriedade específica, nós temos aqui o HTML, onde esse HTML tem junto com ele um script. E se você notar na URL, quando clica em propriedades mais informações, vai ver que é passado para ele junto um ID. Então, esse ID que é passado para ele, deixa eu ver, tá aqui, ó, x, rota, parâmetros, o ID que é passado para ele, nós utilizamos para buscar o dado que queremos na API. Por exemplo, nós temos o método fetchProperty, que ele basicamente faz uma requisição com o Axios no nosso controller properties e dá um get na propriedade. Então, nosso backend vai retornar um objeto propriedade em forma de response.data. E com essa propriedade, nós poderemos preencher aqui os dados visualizados pelo usuário da forma que a gente quiser. Como, por exemplo, aqui no endereço, nós estamos pegando cada propriedade não, né? Cada atributo retornado pelo property.address dentro do nosso backend. E aqui também temos as outras informações. Ou, por exemplo, aqui no pegar todas as propriedades, nós simplesmente fazemos um getAll, que é basicamente também uma requisição dentro do nosso servidor backend. Ou, na hora de fazer um post, né? Criar um novo apartamento, nós temos aqui também uma requisição, porém a gente utiliza um form data porque estamos lidando com imagens, onde esse form data, cada dado dele vai sendo preenchido no objeto form data, que é o requerido pela API, e acaba enviando para o servidor no final. Da nossa parte, é isso a questão do back e do front.